E aí, pessoal, primeiro ano, tudo jóia? Beleza? Ó, a nossa última aula aí, tá? Depois a gente vai ficar só com as aulas ao vivo. Então vamos lá, é a 15ª aula gravada nossa, né? Mas é a última aula, o último capítulo do livro de vocês, tá bom? Veja só, tá aí, livro 6, aula número 23. Vocês vão olhar lá, a penúltima, na verdade, a última nós vamos dar continuação a isso. Nós vamos ver a introdução de um assunto e na aula de número 24, ao vivo, a gente encerra, tá? O assunto é esse aqui, ó, inequação trigonométrica, ok? Bom, é um assunto que vai depender muito do que nós vimos em equações trigonométricas, tá? A importância dele está aí. A forma que nós vamos utilizar para resolver a maioria das questões é a forma gráfica. Então a gente tem que ter uma certa noção de como é, não do gráfico da função, mas como encontrar, como marcar pontos naquele círculo trigonométrico, tá? O gráfico que eu falo é exatamente aquele desenho do círculo trigonométrico. Então vamos lá, ó. Uma inequação trigonométrica é aquela em que ao menos um lado da desigualdade contém uma função trigonométrica, como por exemplo aquilo ali, ó, sendo de x maior do que 1/2. Né? Se fosse igual, seria uma equação, ali é uma inequação, tá? Então, a gente já pode imaginar o que é que pode acontecer aqui. Se na equação a gente já pode encontrar mais de um valor, na inequação serão, dependendo do caso, infinitos valores. Ao trabalhar com esse tipo de inequação, normalmente é possível reduzi-la a uma inequação conhecida, que a gente já pegou aqui, que é chamada de inequação trigonométrica fundamental. Então, a gente vai ver seno e cosseno. A última aula vai ser sobre tangente. O método gráfico sempre ajuda na resolução. Ó, o método gráfico que eu coloquei aqui não significa que você tem que desenhar o gráfico da função seno, da função cosseno, da função tangente. Não é isso. É você ter em mente, ou inclusive desenhar, aquela circunferência trigonométrica para colocar uns pontos ali, para ver onde é que o seno é positivo, onde é que o cosseno é negativo, tá? Onde é que a tangente é nula, por exemplo. Que é para você saber os possíveis parte da circunferência onde você tem a solução, tá? Aí a gente vai colocar aqui alguns exemplos principais de seno e cosseno, pelo menos 2 de cada. O exemplo que eu vou colocar aqui não é um exemplo resolutivo, não é aquele exemplo ali para a gente resolver, a gente pode até usar aquilo ali, mas é uma noção passo a passo de como é que seria, o que é que pode acontecer com o seno e o cosseno, como é que a gente resolve, depois a gente vai para as questões, tá? Que nós temos bastante. Então veja só, o primeiro tipo que eu escolhi aqui seria esse, ó, semelhante àquele exemplo, seno de x maior do que n, onde o maior ou igual, né? Porque eu coloquei os dois que tanto faz com o maior igual, só na solução que aparece uma diferençazinha, mas a forma de resolver é a mesma. Então, seja n o seno de um arco y qualquer, tal que esse n vai de 0 até 1, ou seja, quando esse n é positivo, aqui, ou seja, vai ser o seno de um valor que tem que dar positivo. Então, onde é que o seno é positivo? No primeiro e no segundo quadrante. Então, é lógico que a solução vai estar aqui, ó. Certo? Agora, como é que a gente vai fazer? Então, vocês já sabem, naquele caso lá de cima, ó, no exemplo que eu dei para vocês, ó, seno de x é maior que 1/2. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é imaginar o seguinte: qual o arco cujo seno é igual a 1/2? Então, é 30 graus ou π sobre 6, né? Pode ser 30 graus, vamos pensar em graus. Aí, aqui seria 30 no primeiro quadrante. E no segundo, como é que a gente faz? Lembre, a redução do primeiro quadrante, né? O que é que falta para 180? Não é? Então, falta 150 graus. Isso aqui é π sobre 6 em radianos, aqui vai ser 5 π sobre 6, não é? Bom, então, as respostas sempre vão ser y, que é um valor qualquer daqui, né? Que nesse exemplo que eu dei seria 30, e aqui é π menos y. E aí você observa, o que é que você está cobrando? É que os valores sejam maiores do que 30. Ó, maior do que 30, se até aqui é 30, o maior do que 30 é que está aqui em cima. Porque, veja, o seno de 30 é 1/2, isso aqui representa 1/2. Então, os valores têm que ser maiores do que 1/2, ou seja, são os que estão acima. Esses aqui estão abaixo. Então, ó, é daqui para cá. Então, a solução dessa inequação é dada sempre na primeira volta
E ó, sempre vai ser assim, ó, o x vai estar aqui, ó, entre y e entre y menos, entre π menos y, que é exatamente isso aqui. A solução é toda essa daqui, tá certo? Sempre que eu tiver sendo maior ou maior ou igual que alguma coisa, o jeito é esse aqui. O y é que vai variar, que é o valor que a gente vai encontrar, certo? Agora, isso aqui é para uma solução de uma volta apenas. Mas se for generalizado, se for no conjunto dos reais, se a questão não der um limite, então a solução é a mesma, só que você precisa acrescentar nos dois membros dessa inequação aqui, k vezes 2π, que é o que a gente fez aqui, ó. Ó, para que essa solução seja estendida para o conjunto dos reais, vai ficar assim, ó, x que pertence a reais, tá o que? Aí você tem y mais k vezes 2π, ou 2 vezes kπ, e y menos π menos y, que isso aqui vai se tornar um número, né? Mais 2 vezes kπ, certo? Ok? Beleza? Que poderia ter essa outra solução aqui, mas essa aqui é a mais comum, certo? Ok? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão que tem exatamente isso. Agora, o segundo caso é quando é negativo, né? Seno menor do que n. Negativo não, desculpa, quando é menor ou menor ou igual. Aí, nesse caso, a gente vai ter a solução em dois intervalos. Porque, ó, se o valor for y, ou digamos 30 graus, e o outro for 150, que seria 180 menos 30, aí para ser menor, se para cima é maior, como no primeiro caso, para baixo é tudo isso aqui. Só que, ó, imagina, então eu vou colocar uma solução daqui até aqui. O problema é que ele vai de 150, passa por 360 e volta para cá. Então a gente não pode fazer isso. Tem que fazer dois intervalos. Tem que fazer essa solução, que é, ó, de 0 até π, ou seja, de 0 até 30, e essa solução que vem daqui até 360, certo? Que é essa outra aqui, ó, desse até esse, que aqui você tem que parar, que é uma volta, né? Agora, volta-se a ter aquele mesmo caso. Quando a gente for generalizar, a gente pega a solução e acrescenta k vezes π. Mas veja que sempre que chegar aqui, ó, em 360, tem que parar. Então, esse pedaço vai ser uma solução e tudo isso também. Não pode ser uma coisa completa, porque você dá uma volta e recomeça tudo de novo. Tá? Ok? E quando for cosseno? Cosseno de x maior que n ou maior ou igual a n, por exemplo. Certo? Aí, nesse caso, o cosseno tem dois casos possíveis. Ó, se ele é maior do que um valor, digamos que você vai ter esse pedaço aqui positivo, digamos que isso aqui seja um valor positivo, cosseno de x maior que 1/2, aí nesse caso seria de 60 graus, então aqui seria 60 no primeiro quadrante e no quarto quadrante, onde é aquele positivo aqui, né? Certo? Primeiro e quarto, então seria 2π menos esse 60 seria 300 graus, então você teria a primeira solução aqui de 0 até π, certo? Aí você vai ter essa solução, não é? De 0 até π, porque eu não posso fazer isso tudo, e de 2π menos um determinado valor que você achou até 0 de novo, ou até 2π, certo? Ó, 2π menos y até 2π. E aí, se precisar estender, você faz a mesma coisa, acrescenta k mais 2 vezes k vezes π, ou k vezes 2π, como você imaginar. Agora, você também pode ter uma solução assim, ó, entre menos 1 e 0. Certo? Ó, se ele tiver aqui, se ele for negativo, se esse valor de n for negativo, o que é que você tem? Você tem um valor aqui, ó, no segundo quadrante e no terceiro. Aí você tem que pegar a solução do 0 até isso aqui e do terceiro quadrante até 2π, que seria a segunda forma de ter uma solução. Tá certo? Ok? Isso vai ser bem melhor quando a gente colocar na prática. E o quarto e último item vai ser esse aqui, ó, se o cosseno de x for menor do que n ou menor ou igual. Aí nesse caso tem só uma solução, porque, ó, se ele está no primeiro ou no quarto quadrante, se ele é menor, vão ser todos esses valores aqui. Então você pode colocar daqui até aqui, porque não completa uma volta. O problema é sempre quando passa aqui, que a gente tem que quebrar. E aí tá as duas soluções. A solução para uma volta e a solução generalizada. Tá? Ok? Então, vamos para as questões, né, que é onde a gente vai treinar esses detalhes todos que a gente viu ali. Tá certo? Eu preferi deixar tudo para
para a resolução, porque aí a gente já não perde mais tempo. Então, primeira questão diz assim: resolva a inequação seno de x menor que 1/2 em R. Ó, quando ele coloca em R, significa que é no conjunto dos reais. Então, a gente tem que dar aquela solução generalizada. Então, a forma de resolver não muda se aqui for em R ou for para uma volta, meia volta, só a solução final que a gente acrescenta. Tá? Então, veja só o que a gente vai fazer. Primeira coisa é a gente pensar como se fosse uma equação. Se aqui fosse igualdade, aí seria assim, seno de x igual a 1/2. Então, qual é o ângulo, ou quais são os ângulos onde o seno é igual a 1/2, ou seja, é positivo. Aí lembre que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né? Então, os valores de x seriam igual a 30, né? O seno de 30 é 1/2, certo? Que é π sobre 6, a gente vai dar em radianos a resposta, porque em quase que 100% das respostas estão em radianos. Ou, aí aqui, ó, no segundo quadrante. Aí como é que a gente faz no segundo quadrante? É o que falta para 180, então você faz 180 menos aquele valor que a gente encontrou, que lá naquela explicação, naquele tipo, a gente colocou como y. Veja, isso aqui é o π menos o y, esse aqui seria o nosso y, né? Que vai dar 5π sobre 2. Então, ó, eu marquei as duas possíveis respostas. Se fossem equações, a gente teria como resposta isso e isso, né? 30 e 150, ou π sobre 6 e 5π sobre 6. Mas não é uma equação, inequação, então ela vai ser maior ou menor. Se ela fosse maior que isso, ou seja, acima disso, seria esse pedaço. Abaixo disso é isso aqui, ó. Certo? Então essa solução daqui até aqui. Qual o problema aqui? É aquele segundo tipo, vão ser duas soluções, porque você quando chega aqui tem que parar, que é 360 graus. Então você vai ter essa solução e vai ter essa até aqui, certo? Por isso que a gente colocou o gráfico, para ficar mais fácil de observar. Então observa, ó. Opa, voltamos. Tá aqui, ó. Lembre-se que no segundo tipo teríamos uma solução assim, ó. Você tem isso ou isso, ou seja, de 0 até π, esse y é o π sobre 6, e o outro vai ser π menos y, que é exatamente 5π sobre 6. Então, a gente vai colocar aqui 0, né? E aqui vai ser π sobre 6, ou 5π sobre 6 até 2π, tá? Que é para completar a volta. Aí, nesse caso, essa aqui seria a solução mais prática, digamos assim. Mas como a resposta deve ser em R, ou seja, no conjunto dos reais, você tem que generalizar. Aí você acrescenta K vezes 2π ou 2 vezes Kπ. Lembrando que o K é o número, a quantidade de voltas, né? Certo? Vai representar a quantidade de voltas, é o número inteiro. Então, é só você chegar aqui, ó, e colocar K vezes 2π, então, e somar com o zero. Só que quando você soma com o zero, o zero é elemento neutro numa soma. Aqui vai ficar π sobre 2 mais K vezes 2π, ou aí a gente acrescenta K vezes 2π aqui e aqui, tal qual a gente fazia em equações. Então essa é a solução final, tá? Se as equações já tinham soluções grandes, a inequação então nem se compara. Bom, vamos a um outro exemplo, que tem o seguinte, ó. Resolva no intervalo de 0 até π, já melhorou um pouco, que esse não vai ser generalizado, né? A inequação raiz de 2 mais 2 seno de x maior ou igual a 0. Observe que nesse caso, a gente vai ter que preparar a inequação para ela ficar simples, né? Naquele tipo fundamental. Então é o que eu fiz aqui, ó. Eu repeti aqui a inequação, passei a raiz de 2 para o segundo membro, veja, ó. Aí ela passa negativa e eu passei o 2 dividindo. Então a gente conseguiu uma inequação naquele formato mais simples, tá? Agora, é negativo, certo? O seno tem que ser maior que um número negativo. Então verificamos que ficou seno maior ou igual a um número negativo. Logo, o seno só precisa ser nulo ou positivo, né? Porque para ele ficar maior que um número negativo, ou ele é zero ou é positivo, né? E isso você sabe que só ocorre, eu nem coloquei o gráfico aqui, a circunferência trigonométrica. E você sabe que isso só ocorre para o seno ser positivo no primeiro e no segundo quadrante, né? Certo? Então, nesse caso, a gente pode dizer que a resposta é de 0 até π. Porque de 0 até π é aquela meia volta, ó, que é exatamente o intervalo. Não é? Ele diz que é de 0 até π.
Se fosse de 0 até 2π, a solução só seria isso. Se fosse de π até 2π para ele ficar positivo, a gente não teria solução, seria vazio, certo? Ó, então a solução é só nos dois primeiros quadrantes, porque ali eu já consigo um valor positivo. Para que isso seja verdadeiro, é preciso que isso aqui seja positivo, né? Porque qualquer número positivo ou nulo é maior que isso. Então, de 0 até π, ó, é fechado, a gente já dá a solução. O intervalo é realmente a solução. Se aqui fosse positivo, né, a gente teria que marcar e observar os dois valores possíveis. Se aqui fosse positivo, nós teríamos 45 e 135 graus. Aí seria só aqueles dois valores entre esses dois números, tá? Entre 45 e 135 se aqui fosse maior. Mas como é menor, qualquer valor positivo já me serve. Então, os dois primeiros quadrantes, de uma forma geral, já solucionam a minha questão. E a terceira, olha só, resolva na equação dupla, seno de x maior ou igual a 0 e menor ou igual a raiz de 3 sobre 2 no conjunto dos reais. Então, de novo, é aquele resultado generalizado, como a gente vai ver aqui. Agora, observe o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de inequação dupla ou simultânea, porque você vai ter o seno maior que isso e o seno menor que isso, certo? Aí, o que eu fiz? Eu separei, né? Deixa ela aqui completa. Aí eu separei essa parte daqui, ó. Se o seno tiver que ser igual a 0, para ele ser igual a 0, onde é que o seno é igual a 0? Quando o x for 0 ou π, né? Aqui ou aqui. Aqui que o seno é 0. Então já marquei esses dois pontos. Agora, para o seno ser igual a raiz de 3 sobre 2, lembra que a gente está usando a ideia da equação para ficar mais fácil de localizar os valores. Então, olhando esse outro lado, para ele ser igual a raiz de 3 sobre 2, é quando o x for 60, né? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, ele é π sobre 2, ou ele pode estar no segundo quadrante também, né? Aí seria π menos π sobre 3, que é exatamente 2π sobre 3. Ou seja, se aqui é 60, aqui é 120 graus. Então, eu marco aqui e aqui, certo? Aí, o que é que a questão pede? Para que os valores estejam entre 0 e esse valor. Então, ó, uma solução é daqui, de 0 até π sobre 3, e a outra é de 2π sobre 3 até π. Então, veja que aqui é entre. Se é entre, nós vamos ter, se eu tenho 4 valores colocados, 1, 2, 3, 4, vai ser entre esses dois e entre esses dois. Então, eu só tenho que colocar o ou aqui, né? Então, como tem que generalizar, eu vou colocar k vezes 2π, certo? Porque seria 0 mais 0 menor que π sobre 3 mais k vezes 2π, ou 2π sobre 3 mais k vezes 2π, certo? E π mais k sobre 2π, ou seja, entre esse e esse, certo? Se não tivesse essa generalização aqui entre os reais, no conjunto total de reais, é só tirar o k vezes 2π e acrescentar um zero aqui, certo? Seria entre esse e esse, tá legal? E a última questão, veja, ó, resolva em R, certo? A inequação módulo do seno de x maior ou igual a raiz de 3 sobre 2. Pô, aí você pode imaginar, agora apelou, né? Porque além de inequação, é modular, certo? Então, imagina o seguinte, quando a gente tem um valor dentro de um módulo, esse valor sempre vai sair positivo, como está aqui, certo? Mas dentro ele pode ser positivo ou negativo, não é verdade? Então isso aqui poderia ser raiz de 3 sobre 2, mas pode ser menos raiz de 3 sobre 2. Então a inequação modular, nesse caso sendo maior, a gente faz os extremos, né? Você pode ter o seguinte, ó, ela tem duas possibilidades. A primeira é que o seno de x seja maior ou igual a raiz de 3 sobre 2, ou menor que menos raiz de 3 sobre 2. Lembre que a gente tem que mudar todos os sinais quando você multiplica por menos 1, né? Isso aqui pode ser positivo ou negativo, certo? Então, se tem duas possibilidades, a gente vai ter que responder as duas. Tá legal? Aí eu fiz aqui, ó. A primeira, que é essa daqui, a gente já viu a solução na equação anterior, né? Na inequação anterior. Não é? Veja. Ó. Que era a mesma, né? Com esse mesmo valor, então vai ser 60 ou 120. Então, podemos ter x igual a π sobre 3 ou 2π sobre 3. Certo?
Ok? Ó, e ficaria essa solução aqui, ó, entre esses dois valores. Mas lembre que a gente tem que generalizar, é só acrescentar mais K vezes 2π, certo? Bom, e para ele ser negativo? Aí para ser negativo, ele tem, isso aqui ele estaria no primeiro e no segundo quadrante, né? Que é seno. Aí para ele ser negativo, os mesmos valores, só que no terceiro e no quarto. Então, no terceiro quadrante, vai ser 4π sobre 3, porque é π, ou seja, 180 mais os 60, né? Dá 240, certo? Ou 4π sobre 3. E no quarto quadrante é 5π sobre 3, que é 360 menos 60, né? Que daria os 300 aqui. Então, a gente tem a outra solução aqui, tá? Como é para generalizar, a gente coloca no conjunto de solução todos esses valores, isso aqui acrescentando mais K vezes π, ou toda essa solução mais K vezes 2π. Tá certo? Beleza? Então, ó, por hoje é só. Beleza? Valeu, gente. Valeu, primeirão. Até mais. Assista essa aula, depois a gente faz uma outra.